Pronto-socorro, aquele programa que eu comecei agora, que eu vou mostrar para vocês casos de diagnóstico, de doenças, de defeitos crônicos e até de gambiarra feito pela fábrica. Vou mostrar para vocês uma gambiarra, de certo modo, que a Mercedes inventou para resolver um dos problemas crônicos da espécie aqui apresentada nesse vídeo Mercedes, certo? Tenho carros novos, de geração atual, tenho mais antigos, tenho AMGs maravilhosos. Vamos começar por onde? Pelo começo? Lógico. Vamos começar por essa daqui, A45 com motor 4 cilindros Urbo. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Urbo. Tá faltando o T grande, né? Ou oTzão, não. Nem fudendo. Esse daqui é um dos hatchbacks, ou talvez o hatchback europeu mais capaz da história, tá? O que esse carro faz, dinamicamente, o que esse motor entrega desses 2 litros, esse motor Urbo, ele é fora de série, tá? Considerando um carro original. É como se a Mercedes tivesse pego qualquer 4 cilindros de qualquer outra marca e desse uma tunada, fizesse um estágio 2 na suspensão, na tração, na transmissão, que é onde tem o problema desse carro. Vou mostrar para vocês aqui. Então, a segunda geração desse maravilhoso hatchback, ele continua com a receita de utilizar um câmbio de dupla embreagem. Esse daqui, exclusivo da plataforma, feito pela... Você entendeu? Eu arremesso as coisas. É tudo feito nas coxas aqui nesse canal. Feito pela ZF e, assim como dita a... Assim como dita a tradição, todo câmbio de dupla embreagem, não importa o fabricante, costuma ser um câmbio temperamental. E, aparentemente, é o que a gente está observando aqui também nessa nova geração. Certo? O câmbio dá alguns paus relacionados a engate de garfos ou paus relacionados à leitura de pressão interna aqui do componente hidráulico, também conhecido como mecatrônica. Ah, é por isso que... Pera, tava estranho isso aqui, porque eu estou abrindo ele de ponta cabeça. Aqui estamos com mais uma mecatrônica. Dependendo da natureza dos códigos que estão registrando aí, a gente parte inicialmente para uma atualização de software. Aqui dentro tem um microprocessador com uma memória. Dependendo do defeito, uma atualização de software pode resolver. Mas para os defeitos que a atualização de software não resolve, a gente costuma ter aqui problemas internos de natureza, neste caso específico, hidráulica, de uma das linhas de pressão, perder a pressão, e aí o câmbio não engata a embreagem e não engata a marcha, né? Consequentemente, mesma coisa que você tentar engatar uma marcha sem pisar no pedal da embreagem. Aí o câmbio fala, não, peraí, o garfo não está entrando, né? Tá fazendo, já viu? Você lembra eu dirigindo o Tatra? É algo parecido, né? Aí você põe uma imagem, vai. Só que também naquele vídeo eu fiz uma dupla embreagem lá e, enfim, aqui no câmbio de dupla embreagem, que é algo diferente você fazer uma dupla embreagem para engatar um câmbio não sincronizado, e aqui as engrenagens são sincronizadas, devido à falta de pressão ali do acoplamento da embreagem, a gente acaba tendo que substituir, né? Trabalha com inversão de solenoides para ver se está algo relacionado aqui a solenoides, às vezes uma substituição de solenoide, assim como câmbios anteriores, né, DQ250, etc. Resolve algum das naturezas do problema, quando o problema é solenoide, mas quando o problema está daqui para baixo, né, na parte... Peraí que tem alguns parafusos aqui ainda. Na parte interna, aqui, olha, nós temos aqui, ó, as válvulas, né, com seus canais hidráulicos. Quando eu tenho perda de pressão aqui interna, hoje a solução é a troca do componente, certo? Não temos aí o fornecimento ainda, devido a ser um carro muito novo. Lógico que essa história ela muda com a passagem do tempo. Daqui a alguns anos, isso daqui, tudo que vocês estão assistindo esse vídeo aqui pode mudar.
assim como mudou em outros casos, né? Inicialmente, quando os DQ250 foram os primeiros câmbios de dupla embreagem que davam problema aqui no país, a gente só tinha a troca da mecatrônica completa, né? Aí começou a surgir solenoides boas, passaram uns 2 anos, começaram a surgir acumuladores, placas, etc. Passados 2 anos, muda o fabricante, a solenoide nova, made in China, né? Não que isso signifique alguma coisa, já não resolve mais o problema e a gente volta para a troca da mecatrônica de novo. É tudo um ciclo aqui, né? Aquele negócio do Rei Leão lá, ciclo sem fim. Ciclo sem fim dos problemas de câmbios de dupla embreagem. Né? Aqui mais um, né? O que chama a atenção é que esse é um carro mais novo, né? Atual, está sendo vendido ainda. Né? Mas não é esse o problema que eu queria mostrar para vocês. Vamos para a próxima Mercedes, vão ser mais 3 que eu vou mostrar aqui para vocês. W204, numa configuração final de linha com o M274, que é o motor da próxima geração. Aqui a gente tem um 274, problemas crônicos, né? Primeiro, a história desse carro. Esse carro entra aqui sem funcionar. Tá aqui, ó. Chegou de guincho, né? O motor nem girava. Aí a gente foi ver, o motor de partida estava com problema. Né? Tira o motor de partida, completamente comido. Fizemos lá a limpeza, troca de escova, etc. Começa a girar o carro. Aí a gente descobre o porquê que o motor de partida tinha dado problema. Porque o carro não tem pressão de combustível. Então, muito provavelmente, alguém ficou, talvez, desconfortável com a situação e ficou lá. Não é possível que o meu carro não liga. O normal é a bateria acabar, né? Mas aqui não foi. Foi o motor de partida que, enfim, consertado, agora está em diagnóstico de motor de partida. Lembrando aqui que para fazer o diagnóstico estamos usando o Xentry, o scanner oficial, o mesmo que a gente utiliza para fazer a programação das mecatrônicas, também é utilizado aqui para fazer o diagnóstico, né? Aqui no caso do sistema de entrega de combustível para a bomba de alta, né? Parece que a bomba de baixa lá, o EKP, etc. Temos algum problema lá que está em fase de investigação, certo? Nosso velho e guerreiro Xentry. Problema curioso, né? Esse carro ele está com o câmbio 722.9 e o 722.9 também dá um problema de mecatrônica crônico, né? Que é na seletora, né? na pista, né? Onde tem os sensores Hall que mede a posição da alavanca de câmbio, né? Do trambulador ali em cima. Isso é um defeito crônico. Dentro da mecatrônica esse problema ele ocorre, já fizemos vários. No início também era só a substituição completa da mecatrônica, que acaba sendo um negócio meio caro, e hoje existem opções de reparo só desse sensor, né? E também o upgrade, né, da VGS 2 para VGS 3 ou 4, já esqueci os números, mas enfim, a maioria desses problemas de mecatrônica já estão resolvidos. Aqui quando acontece é só uma luz de injeção, o carro não fica fraco, continua engatando marcha. É apenas uma inconveniência de você ligar o carro, a luz de injeção está acesa, né? Vamos para gambiarra? Agora vamos falar de um AMG raiz, um AMG de verdade. M157, chega aí. Agora vamos falar de M157. Aqui eu olhei todas essas Mercedes juntas aqui, isso daqui às vezes tem só BMW, às vezes só tem Audi, às vezes só tem Toyota, ok? Hoje é só de Mercedes, o vídeo é só de Mercedes, tá? Eu tô com 2 M157 aqui, certo? M157, lá eu tenho um estágio 3 maravilhoso, podia estar fazendo um vídeo só daquele carro, mas não é aqui o objetivo. E aqui eu tenho um estágio nada, um carro original, e a gente tem aqui essa plataforma entrando já naquela fase de meia-idade, né? Aquela fase de meia-idade, o cabelo começa a cair, as coisas começam também a serem afetadas pela gravidade, né? Você já não tem mais aquele tônus que você tinha originalmente e começa a surgir lá uma bursite, começa a surgir uma dor na lombar, né? E é o que está acontecendo aqui com essa plataforma. Estou falando de problemas que acontecem no longo prazo, depois que o carro está fora da garantia, e são defeitos crônicos que todos os carros que você vai ver aqui na oficina, eles possuem, certo? Isso não é exclusivo dessa plataforma, mas essa plataforma tem os seus defeitos crônicos, assim como você vai esperar que um tenista vai ter problema de ombro e um nadador vai ter o quê? Problema de pulmão? Nadador? M157
é um belíssimo V8 de 5,5 litros com 2 turbinas em cima, né? Eu já contei a história desse motor aqui, acho que tem uns 4 ou 5 vídeos desse motor, a gente aborda de diferentes formas esse motor aqui no canal. Tem um vídeo desse motor que deu calço hidráulico aqui, ó. Clica aqui para você dar uma olhada nesse vídeo. Eu mostro todo esse motor desmontado aí para vocês. Esse motor, certo? Ele tem um problema de... Eu falei de o cabelo começa a cair, ele tem um problema de capilaridade, que tem a ver com a natureza do problema que nós temos aqui. Aqui na frente do motor, no sistema de distribuição, eu tenho os sensores de posição e também os variadores de fase dos comandos de admissão e exaustão. São 2 bancadas, então eu tenho 2 comandos de admissão, 2 variadores, 2 sensores e 2 variadores de 2 comandos de exaustão para 2 variadores. No final são 4 variadores e 4 sensores e a gente costuma ter no longo prazo, por dentro do variador, como é que eu explico isso? Então aqui, senhores, eu tenho aqui, ó, variador de admissão e variador de exaustão, certo? Serve para fazer a atuação aqui e atrasar a função do comando. E ele trabalha com pressão hidráulica. E por dentro dele, essa pressão hidráulica do motor, que está lá sendo produzida pela bomba de óleo, né? Em algumas situações aqui maior que 5 bar, ela acaba navegando por dentro do corpo do variador, que é de plástico, né? Ela varia por dentro aqui do corpo e ela acaba brotando por dentro dos pinos do variador, certo? O variador ele está exposto aqui à atmosfera, então nas conexões elétricas que a gente tem, eu já mostrei isso lá no vídeo da Lamborghini Aventador, né? A gente, por ter exposto aqui a atmosfera, e eu vou ter aqui condução de eletricidade, sinais, etc., eu acabo tendo um sistema aqui que isola o cabo. Você está vendo ali aquela borrachinha amarela e por fora o conector, que tem essa borrachinha cinza aqui, né? O que acaba isolando aqui a poeira e eventuais contaminantes, água, etc., que estão na parte externa do motor, certo? Para deixar o sinal ali navegar por dentro sem interferências externas, certo? O que acontece é que esse óleo, ele acaba encontrando esse isolamento e ele começa a passar por dentro. A pressão de óleo empurra o óleo por dentro do variador. Ele encontra uma saída aqui, entre os terminais, né, do variador e o chicote. Ele passa por dentro do chicote, entra aqui nos cabos, passa pelo chicote do motor, chega aqui, ó, no pente do módulo do motor e o óleo começa a acumular aqui no pente e ele começa a acumular aqui nos contatos e começa a ficar entre o pino fêmea aqui do conector do pente do módulo e o pino macho aqui. Em outras palavras, o óleo ele acaba isolando o pino, né, dependendo de temperatura e vibração, e aí o motor começa a falhar, porque esse pino que vai até a bobina ele não funciona mais, etc. Estou dando exemplos aqui. Dá vários problemas de sinais de atuação, porque o óleo que está navegando aqui por dentro do chicote entra aqui. E aparece aqui e o negócio começa a causar. Isso não é um problema exclusivo de Mercedes, não é um problema exclusivo de Mercedes com o M157. Eu já peguei outros, peguei inclusive um caso aqui, ó, nesse elevador, né? O cliente fez a revisão, tal, sai para andar com o carro, aí o carro começa a acender luz de injeção entre emergência. Era uma W205 com o 274, não era até a próxima geração, certo? A gente fez a revisão, não tinha nada registrado, certo? A revisão envolvia trocar óleo, verificar níveis, filtro de cabine, alinhamento e balanceamento, né? Curioso esse caso, inclusive. E aí a gente troca, pum, entrega o carro, o cara dá uma volta no final do dia e fala, ó, tem uma luz de injeção acesa. Uma luz de injeção acesa Aí a gente foi ver, eu não lembro exatamente qual que era, mas era sinal do comando ou comunicação com a referência da borboleta. Eu não lembro exatamente qual que era o código. Se eu puxar ali na memória, até dá para pegar. Só que nada relacionado ao serviço que a gente fez, de troca de óleo, filtro, etc. Aí fomos investigar o caso, fomos olhar lá dentro do pente do módulo
tinha óleo acumulado aqui dentro do pente. Falei, olha, eu já vi, peraí, isso aqui é um problema que eu já vi em outras Mercedes, em outros carros também. Que nem eu falei, a Mercedes não é a única que dá esse problema de capilaridade, é o nome aqui do problema. E aí a gente foi caçar, eu não lembro se era no variador ou no sensor ali naquele carro, mas assim, ó, esse caso deu até assim, e o cliente não acreditou naquela hora, que eu cheguei e mostrei assim a ponta do variador, aqui por dentro, cheio de óleo, falando, ó, tem óleo lá dentro do pente do seu módulo. Falei, não, mano, como é isso? O carro não estava assim. Falei, ó, no carro não tinha dado sintoma, mas você está com um problema, que é o óleo está navegando por dentro do chicote e está aparecendo lá no módulo. Olha aqui o teu módulo cheio de óleo, certo? Eu vou limpar, a gente vai dar uma volta e se você não resolver trocando aqui o sensor ou fazendo alguma outro reparo, alguma gambiarra, já vou falar dela, que a Mercedes tem uma gambiarra para isso. Você vai voltar a ter óleo lá de novo e esse problema vai aparecer de novo frequente. O cara não acreditou e no dia seguinte chegou um perito judicial aqui. Chegou um perito judicial e eu falei, tudo bem e tal, não sei o que. Não, eu queria que o senhor me explicasse o problema que o carro do meu amigo, porque o cara era advogado, tal, não sei o que, tá acontecendo. Eu falei, não, muito bem, vamos lá. Esse é o componente. Eu vou tirar o que, olha lá dentro do componente, tá vendo? Tem óleo dentro dos pinos do módulo, certo? Esse óleo está vindo do motor, está passando lá por dentro, fiz toda a explicação e cheguei, olha, agora vamos dar uma olhada. Olha só, tem óleo aqui saindo pelos pinos fêmea e está encharcando o módulo. Isso não tem nada a ver com a troca de óleo. E aí, assim, eu recebo vários peritos aqui, judiciais, que estão com ações e eles não conhecem do motor, eles não conhecem da natureza dos sistemas que a gente tem aqui, o que é uma mecatrônica, o que é um valvetronic, né? Como é que funciona o sistema pneumático de suspensão, e eles geralmente trazem o carro aqui, que está em algum tipo de litígio, para a oficina orientar o laudo que ele vai produzir. Isso é muito comum, tá? Se você acha que período judicial manja de motores Mercedes modernos, não é o caso, tá? A função dele é trazer à luz, né, o conhecimento, e o conhecimento hoje está aqui, ó, na ponta, na oficina, no elevador, certo? E aí eu mostrei para ele, falei de capilaridade, o cara entrou cético, achando que era um defeito colocado, né? E saiu aprendendo mais uma, né? E isso é o dia a dia da oficina. Todo dia a gente aprende coisa nova aqui, tá? Aí as coisas começam a virar frequência, mecatrônica, capilaridade, né? E o mais comum de capilaridade aqui, aquele foi o primeiro caso que eu peguei num carro 4 cilindros, né? Uma Mercedes 4 cilindros. Mas os casos frequentes que a gente tem aqui é no M157. Né? E aí tem duas formas de você resolver isso. A primeira, que seria você trocar o componente que está com defeito. O defeito é, o componente não está estanque, está vazando óleo por dentro do componente. Esse é o defeito, certo? Então se o defeito está no componente, você vai e troca o componente, ok? É assim que funciona. Se você levar o carro, qualquer carro, certo? Que tem um problema que o componente do óleo está vazando, você troca o componente, em qualquer marca, né? Não, mas é Mercedes, Guilherme. A Mercedes é uma bosta. Bom é o teu carro, né? E não dá esse problema, né? Tendo em vista que isso é um problema crônico, a Mercedes pensou numa alternativa de baixo custo para economizar dinheiro, certo? E aqui vem a gambiarra. E aí eu falo que gambiarra ou adequação técnica ou o nome que você quiser dar para isso é você contornar o problema sem fazer a substituição do componente para evitar custos, certo? E ao mesmo tempo evitar as consequências desses problemas, certo? Do diagnóstico, né? Isso é muito comum, tá? Falando de diagnóstico aqui, outro dia eu estava lendo, acho que a bula do Buscopan, era do Buscopan, aí estava lá, o mecanismo de ação dentro do corpo do medicamento é desconhecido. Loucura pensar isso, né? Todo mundo toma Buscopan e ninguém sabe como é que funciona. Só que ele resolve o problema. Você fica lá sem dor de barriga, né? E isso vai para vários medicamentos que você tem hoje em dia. Os caras não sabem exatamente como é que funciona. Bom, você vai lá e eu não posso ter óleo lá dentro do módulo, né? O que você faz? O que a Mercedes fez? Ela criou um piggyback
ela criou um chicote que ele é diferente, ele é isolado, de forma que você tem lá o chicote original do carro plugando no variador, né? Você desconecta ele, você põe uma extensão, né? E por dentro dessa extensão ela é fabricada de uma forma que o óleo não penetra lá dentro. Ou seja, o óleo continua passando dentro do variador e ele para no chicotinho lá, na gambiarra, né? É uma gambiarra, é uma adequação técnica. O problema original não está resolvido, certo? Mas trocando o chicote, né? Os variadores são bem chatos de tirar. O variador desse lado aqui eu tenho que trocar o filtro de óleo, né? É um serviço longo, então envolve mão de obra, envolve 4 componentes novos, né? Que estão funcionando, estão fazendo a sua função, mas estão com um problema de vazamento, né? Então tá aqui, ó, nesse carro, se você ver aqui, ó, eu tenho na gambiarra, eu tenho uma etiqueta da Mercedes, que criou esse sistema para resolver rapidamente a consequência do problema e não o problema, tá? E isso é comum, ok? Os caras lançam, várias marcas lançam os carros aí no mundo, né? Muitas vezes ainda durante o período de garantia eles encontram algum tipo de problema. Eu já vi assim, ó, eu tenho contato hoje em dia com quem está na linha de frente, né? Com os mecânicos que estão nas concessionárias, quando lança carro novo, às vezes vem alguns problemas. Eu já vi assim histórias dos caras botarem esponja Scotch-Brite nos dutos aqui de PCV para evitar consumo de óleo. E depois a fábrica vai lá e lança um adaptador na tubulação que vem exatamente uma espuminha lá dentro. E resolve o problema. Então assim, ó, é que nem o Buscopan. Para quem está na linha de frente, não é esse castelo mágico aí que vocês estão, meio cedo. Entendeu? As soluções muitas vezes vêm da montadora de uma forma simples para economizar dinheiro e resolve o problema. Essa daqui, por exemplo, ela não fez a gambiarra da fábrica, ela fez o conserto do defeito. Aqui eu tenho variadores novos, eles deram problema, e nós temos variadores, mesmo sintoma, óleo lá no pente do módulo do motor, né? E aqui os variadores foram trocados. E aí vem aquela coisa, né? Quando é o Zezinho ali da esquina que faz a gambiarra, chama gambiarra. Quando é a montadora que contorna o problema, chama como? Depois, vamos falar dos problemas que qualquer carro com o E1057 vão enfrentar. O famoso BBB, né? O bico, bomba e bobina. Né? Esse aqui é um bico injetor desse carro, bico piezoelétrico, certo? A bomba de alta desse carro, tá? Aqui eu tenho uma bomba, tem o símbolo da Mercedes, mas é uma bomba Bosch. A gente sabe que é a Bosch que fabrica. Assim como esse injetor também, isso aqui é um injetor Bosch, ok? Você vê a bomba, cara, muito parecida com a bomba da BMW. Quem que fabrica da BMW? Bosch, né? Aqui, coisa normal, válvula dosadora, o came, pistãozinho, entrada e saída. E aqui, bobina, bobina de ignição. Eu mostrei aqui quantas bobinas de ignição eu mostrei aqui nesse canal, né? Bobina faz lá a conversão da tensão, aumenta a tensão para a gente ter a condução, a formação da faísca, né? A ionização do ar lá dentro, entre os eletrodos da vela. Bobina dá problema em qualquer carro, ok? Bomba de alta dá problema em vários carros, certo? Inclusive os carros que não quebram também dão problema de bomba de alta no sistema de injeção. E o mesmo vale para injetores. E aqui os bicos do M157 não são diferentes dos outros injetores. Não interessa aqui o quanto de potência tem o carro. O mesmo bico dá problema no M274, né? Em outras marcas também. E esse daqui é um componente que trabalha com uma precisão, né, no funcionamento delas. As tolerâncias são muito pequenas. Qualquer tipo de variação do volume de injeção que eu tiver diferente em qualquer tipo de fase de carga do motor, seja ele quando ele está lá na marcha lenta, o bico está lá injetando quando você está parado no semáforo, seja quando você está andando lá na marginal com o motor em baixa carga, mas
o carro já desenvolvendo lá os seus 50, 60 km por hora, ou seja, quando você está lá a plena carga, né, as turbinas estão carregando e o bico está trabalhando na sua fase homogênea de injeção completa, né, na sua fase de maior vazão e volume, conforme o regime de carga do motor. E são nessas situações que o diagnóstico desses componentes eles se tornam às vezes difíceis, porque a reprodução de certas situações é muito difícil quando você tem o carro só falhando, por exemplo, em plena carga na quinta marcha na rodovia quando está quente. Isso devido à precisão. Qualquer coisa que esteja fora aqui na parte de funcionamento é difícil de reprodução e muitas vezes difícil de diagnosticar. E existem diversas formas de você diagnosticar problemas de injetores de injeção direta. Eu trabalho aqui com algumas, eu tenho, dependendo da situação e do sintoma, certo? Eu posso trabalhar com um simples teste AB ou um teste de inversão, certo? Mas isso às vezes envolve eu ter que me deslocar para uma rodovia para reproduzir a situação de falha e ver se o resultado do teste é positivo ou não. Eu tenho um osciloscópio, que o que eu consigo pegar às vezes aqui é tempo de queima, o funcionamento do próprio injetor, né? Tempo de queima aqui pela ignição, o funcionamento do injetor, a mistura. Mas isso às vezes acontece em situações que o carro dá algumas cabeçadas. O osciloscópio ele não é tão interessante nessas situações, que a gente está falando de carro de 700 cavalos aqui no dinamômetro, etc. E existe uma outra forma de a gente fazer o diagnóstico de injeção direta, que eu não vou mostrar nesse vídeo. Vai ser na sequência. Eu estou com vários injetores aqui para eu mostrar para vocês um equipamento de teste em bancada, certo? Que reproduz as pressões de trabalho aqui do sistema, reproduz aí até 450 bar, uma verdadeira máquina de testes de bico injetor de injeção direta que mede vazão, mede tempo de resposta, mede estanqueidade com a precisão necessária para o funcionamento de um cilindro. Coisas que muitas vezes nem a central eletrônica do motor pega a falha, um equipamento desses consegue pegar. Eu estou com ele aqui na Vanguard. Infelizmente esse vídeo ficou longo demais, eu queria terminar ele com os testes do injetor no equipamento, mas eu vou gravar um outro vídeo, porque daí eu tenho mais tempo para explicar para vocês esse assunto, né? Que ele é presente em todas as montadoras hoje, provavelmente trabalham com o sistema de injeção direta, mesmo para carros de entrada, carros mais baratos hoje estão entrando nessa tecnologia. E para a gente diagnosticar isso daqui hoje, tá caro, precisa de investimento, a gente precisa de novos equipamentos, novos conhecimentos, e é isso que você olha aqui nesse canal, certo? Lembrando também que você deve garantir os ingressos para a sexta etapa da VEC, ali em São Paulo, às 6 horas de Interlagos. Eu vou deixar um link para você aqui com o QR Code, para você adquirir o seu ingresso antecipado, eles acabam antes do tempo, e com desconto, né? Então aproveita, se você é entusiasta automotivo dessas coisas, dessas máquinas, tal, você não pode perder os carros de Le Mans andando em Interlagos nas 6 horas de São Paulo, certo? Eu vou estar lá também para produzir alguns conteúdos para vocês. E nesse link você consegue comprar o ingresso com desconto. Tá apertado? Então você entra no Instagram aqui da Vanguard e a gente vai sortear alguns ingressos. A campanha já está rolando, então você já pode garantir aí um desses ingressos, certo? É isso, tá? Falei de gambiarra, falei de Buscopan, falei de motores urbos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.